Bom dia, meu nome é Nathalie, eu sou mestranda aqui do PGCI, né, o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação de Marília, e a minha contribuição hoje é a respeito do conceito de precificação abordado pelo Kotler. Pode passar. Eu tinha uma apresentação breve, como eu disse, sou formada agora em administração pela Unesp de Tupã e faço um mestrado em ciência da informação na Unesp de Marília. Assim. Nossa apresentação hoje, então, a gente vai falar sobre o que é precificação, vamos fazer também sobre as referências de Kotler e algumas reflexões sobre o tema. Então, Kotler é conhecido como todo mundo, né, como o pai do marketing moderno. Ele é conceituado por introduzir vários conceitos chaves, mas um dos conceitos principais dele são os 4 P's do marketing, que são produto, preço, praça e promoção. E o livro dele, né, o Gerenciamento do Marketing, é o livro, texto de marketing mais utilizado no mundo todo quando se trata de marketing. A origem do Kotler, ele é filho de imigrantes ucranianos, né, nos Estados Unidos. Ele nasceu em Chicago e em 1931. Ele tem estudos na Universidade de DePaul em economia, mas ele nunca terminou esses estudos. No segundo ano dele da graduação, ele já foi convidado para participar do mestrado, também em economia, na Universidade de Chicago. Ele é PhD também em economia no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Além disso, ele é pós-doutorado em matemática e também em ciências comportamentais em Harvard e na Universidade de Chicago, consecutivamente. O que o Kotler faz, né? Então, ele tem 3 atuações principais. Ele é professor, né? A Kellogg School of Management, ele é a referência dele porque ele trabalhou lá por 50 anos. Essa universidade ela é muito reconhecida na área de marketing. Ele também é consultor de marketing, já fez consultoria em diversas instituições, entre elas a IBM, o Michelin, né? Tem várias instituições muito renomeadas que ele já fez consultoria nas áreas de estratégia de marketing, planejamento, organização e também em marketing internacional. E além disso, ele é autor e pesquisador. Então, ele tem aí mais de 150 artigos e mais também de 90 livros publicados. A trajetória dele, né, então, ele tem mais de 150 artigos publicados, 90 livros, tem mais de 90 mil citações, inúmeros prêmios, honrarias, ele é o educador de marketing do ano consecutivo lá pela Academia de Marketing, Ciência de Marketing, e também ele ganhou o prêmio de maior guru, o 4º maior guru do mundo dos negócios pelo Financial Times. Ele é professor emérito da Kellogg School of Management, e ele também recebeu diplomas honorários de 22 universidades, incluindo a Universidade de DePaul, que é a primeira universidade que ele fez e nunca se formou. E ele recebeu, então, um diploma honorário da faculdade. O nosso conceito, então, o que é precificação? A precificação é o processo de determinar o preço. Mas aí, o que é o preço, né? É o valor monetário que é atribuído a um produto. Basicamente, é o que a gente, consumidor, está disposto a abrir mão pelo benefício de algum outro produto. O que o Kotler fala a respeito de precificação? O Kotler fala que a precificação é um elemento-chave dentro do mix de marketing. Na realidade, ela é o único elemento do mix de marketing que traz rentabilidade, que traz receita para a empresa, e deve ser baseada no valor percebido pelo cliente. Ao mesmo tempo que leva em consideração os fatores como custo, concorrência e estratégia de posicionamento. Portanto, o Kotler ele fala muito sobre ela ser baseada no valor percebido pelo cliente. Então, ao fazer essa estruturação da sua precificação, as informações que as pessoas devem buscar, que os autores desse processo devem buscar, são as informações referentes ao valor que o cliente dá para aquele produto. Pode passar, né? Aí a gente tem aqui, então, os autores de referência do Kotler nesse assunto. O Thomas Nagel e o John Wall, eles apresentam uma estrutura da precificação sólida para uma precificação estratégica. Então, uma precificação baseada em dados. É o que a gente está falando aqui nesse momento. As informações que eles buscam, os dados que eles coletam, a etapa de coleta do ciclo de vida dos dados, é sempre baseada no valor percebido, não é baseado em eu vou coletar informação de custos. Também, mas não como principal. O foco aqui, então, é o valor percebido. O Herman Simon, ele estuda, então, a precificação baseada em valor, assim como o Kotler,
e a importância de capturar esse valor percebido pelo cliente. Como eu disse, essa informação que a gente tira da coleta é o valor percebido. Então, todas as aplicações de todas as métricas vão ser baseadas nesse fato, do valor percebido. O que o cliente entende que aquele produto tem de benefício para ele. Aí a gente tem também o DARM, que ele fala sobre a qualidade do produto e o serviço com a percepção de valor, que é no mesmo sentido, mas o DARM ele fala muito mais sobre a pessoa, o que a pessoa traz para aquele produto. Então, é um estudo do que cada segmentação de clientes pode agregar para aquele produto. Pode passar. E a gente pode ver isso na diferenciação da precificação baseada em custo, que é o que todos os outros autores, inclusive esses 4 que eu falei anteriormente, eles focam que é na baseada em custos, apesar de eles terem um estudo sobre o valor também, o foco deles é sobre custos, né? O Potter, ele traz essa percepção dele sobre valor e ele amplia isso, ele traz isso como foco. E aí, então, a gente tem a diferença. A precificação baseada em custo, primeiro a gente identifica o custo, depois a gente calcula uma margem de lucro em cima desse custo, e então a gente fixa o preço e comunica esse valor. Na precificação baseada em valor percebido, a gente primeiro compreende o valor percebido, coleta essas informações a partir dos clientes, né, o valor percebido que o público-alvo daquele produto traz. Depois a gente define uma proposta de valor. O que isso quer dizer? Dentro do meu público, eu posso ter diversos segmentos. E eu vou precisar escolher qual segmento eu quero atuar. Eu não vou atuar em todos. Eu não posso ter um produto que não tenha um nicho, né? Eu vou colocar um produto no mercado para todas as pessoas. Então, eu preciso definir o meu público, eu preciso definir o que eu quero trazer com aquela marca, o que eu quero trazer com aquele produto. E a gente então vai definir uma proposta de valor baseado no valor percebido que foi coletado anteriormente. E a partir disso, então, a gente estabelece um preço e comunica o valor. Então, contra isso que o Potter fala, a gente tem alguns autores que questionam a capacidade do ser humano de entender o que é um valor percebido, de realmente ter essa percepção. Então, a gente tem autores como o Daniel Kahneman, o Dan Ariely e o Richard Thaler, que eles questionam a ideia de que os consumidores têm uma percepção clara de valor. Esses autores, eles focam muito na parte da psicologia. Então, eles questionam mesmo a parte racional do ser humano, de conseguir transmitir esse sentimento do que ele espera e também de conseguir coletar essa informação que é transmitida para ele. Então, o que a gente conclui com essa análise? Como os clientes percebem o valor e como isso influencia a decisão de precificação. A precificação baseada em valor, como o Potter aponta, ela depende muito de informação da parte da coleta mesmo, do ciclo de vida dos dados. Depende muito da informação, do dado que é coletado das pessoas. Então, essa informação, ela pode ser clara, pode não ser clara, então a gente precisa realmente de um processo para que essas informações elas não se atrapalhem, em vez de ajudar. Então, esse processo de precificação, né, a parte de precificação, ela realmente precisa de um estudo detalhado para que a parte de coleta não se... Como eu posso dizer? Ela não se engula, porque os dados precisam ser claros, precisam ser quantificados, e não só qualificados. E a ciência da informação é um processo de precificação. Então, quando a gente fala de ciência da informação, a gente fala de vários processos. A gente pode falar entre esses processos da coleta, da organização, da análise e da interpretação de dados, que são partes fundamentais para o processo de precificação. A parte da coleta precisa ser muito bem estruturada, a organização, a análise, a interpretação de dados, mas que também possa dar uma análise desse dado seja contínua, né? A gente, como cientista da informação, a gente é uma área que abrange, interdisciplinar, né? A gente consegue abranger muitas áreas, e essa estrutura que a gente tem de conseguir organizar os dados é um pilar para a precificação. E com isso a gente então tem insights valiosos sobre o comportamento do consumidor, as preferências e demais dados, né, concorrência, tendências de mercado. Todas essas informações que a gente coleta, então, a gente consegue estruturar com a ciência da informação, tem informações que a gente analisa e guarda e consegue ter esses dados historicamente também.
Isso é muito importante para a precificação. Bom, é isso. A gente tem o meu e-mail aqui também para demais usos, referências, né, e o meu e-mail. Eu agora gostaria de trazer uma provocação e já mais uma vez agradecendo pela presença aqui conosco da Nathalie, ela que tratou da questão da precificação e ela trouxe uma questão muito importante, inclusive para a própria temática do evento. Na fala dela, ela deixa claro duas escolas de entendimento sobre o conceito de precificação. Numa das escolas, nós temos a questão da sustentação, da definição das variáveis, das escolhas das variáveis, a partir de elementos internos, operacionais, dos próprios resultados de identificação de custos operacionais, de custos de produção, por exemplo. Enquanto que outra, do próprio Kotler, que tem uma visão de marketing, uma visão de mercado, muito mais do que uma visão sociológica, ou mais preocupada com o amplo impacto disso na sociedade, em que tenta entender quais são as perspectivas desta variável envolvida na construção da precificação a partir de quem compra, a partir daquele que vai adquirir. Eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre esse conceito e o que o Kotler propõe a partir da perspectiva da Nathalie. Bom, o Kotler ele traz essa ideia de que a precificação deve ser vista de fora para dentro, né? Então, a gente coleta informações de fora, a gente agrega o que vem de fora para dentro. Então, a gente começa o processo com quem compra, porque a partir do momento que eu tenho um produto onde informações de custo, eu tenho informações de margem de lucro, eu tenho informação no preço que um outro fornecedor tem daquele produto, se eu não trago um diferencial, não faz a menor... dentro do mercado, meu produto não ganha nenhum significado. Ele não tem uma agregação de valor, que é isso que o Kotler busca, o valor. Então, a partir da pessoa, da perspectiva do cliente, o que esse cliente busca quando ele faz uma compra. Então, por exemplo, o que o cliente busca quando ele compra um celular? O valor que ele dá para aquilo, o que ele traz. Então, ele coleta essas informações e com essas informações ele cria essa estrutura para que ele consiga fazer uma precificação. Basicamente, nesse sentido. Perfeito. E eu gostaria de chamar a atenção para os impactos dessas duas perspectivas na questão, inclusive, social. Quando você coloca as variáveis de precificação baseadas no ambiente externo, então de fora para dentro, você tenta maximizar seus resultados a partir dos limites que a elasticidade daqueles que estão comprando permite. O ambiente onde você está colocado. O ambiente onde você está colocado. Quais são os impactos mais fortes que isso pode gerar? Se você tem, a partir de um momento em que, como hoje nós estamos presenciando, um enfraquecimento dos limites para que exista um controle de determinados mercados, como sempre existiu, e a própria sociedade americana, que sempre foi a base, sempre foi um modelo de capitalismo e de convivência das forças, dos poderes envolvidos no mercado, hoje já não consegue sustentar, já não consegue manter o mesmo poder controlador sobre esse monopólio ou oligopólio, ou sobre controles que estão voltando a acontecer sem o devido limite. Então, quando a gente pega as big techs, quando a gente pega as grandes controladoras da informação, há 50, 100 anos atrás, seriam inviáveis. O próprio poder do Estado não permitiria que houvesse um controle tão centralizado das informações como existe hoje nas big techs. Mas qual é o problema disso? Quando você traz isso para outros setores produtivos, e que já estão também sentindo os reflexos dessa falta de controle sobre a concentração de poder de
fornecimento e tudo mais, você tira a força de quem compra. A gente não tem mais limite de venda, né? Limite espacial. As limitações geográficas deixaram de existir. Então, você passa a ter o perigo de que um mercado, com uma empresa só no controle, possa forçar essa limitação. Quer dizer, a elasticidade já não parte mais só daquele que compra. Passa a ser também baseada na necessidade. Então, se nós tivermos determinados produtos que terão somente alguns fornecedores, nós vamos ter uma assimetria nas relações entre quem compra e quem vende. Então, você passa a ter um controle sobre o preço baseado até onde eu consigo maximizar os meus lucros. Não é à toa que algumas corporações, como aquelas baseadas na Louis Vuitton e outras grandes marcas de luxo, hoje passam a ter papel de destaque entre as grandes corporações, e as grandes fortunas do mundo hoje estão baseadas naqueles que detêm a posse de produtos de luxo. Isso vem muito dessa visão de mercado em detrimento daquilo que eu posso fazer internamente para oferecer um produto mais acessível. Então, não é mais um simples acesso ao produto, mas sim até onde eu consigo maximizar os meus lucros. A gente fala muito hoje que informação é dinheiro, né? Então, trazendo um pouco do conceito que o Paulo trouxe para a gente de fluxo de informação, o fato da gente ter uma informação em tempo real, um dado que é transmitido e acessado em tempo real mesmo, no grande dados que a gente tem hoje, é um destaque para as empresas. Essas empresas maiores que conseguem ter essa estrutura bem feita, assim, também para a ciência da informação, né? A gente consegue visualizar essa grandiosidade de rapidez, de identificação de necessidades, de identificação de públicos, de novas tendências que surgem. Então, isso também é uma força para a precificação. Refletindo, de novo, essa luta de poderes, de quem é que detém a determinação, quer dizer, quem é que vai estabelecer quais serão os preços realizados. Os atores. Então, os atores passam a ter um papel agora desequilibrado. O próprio Estado passa a ter menos força na gestão dessas relações. Então, é muito importante a sua pesquisa. A ciência da informação precisa estar presente também nessas questões. E não é com um olhar só no mercado, mas é com um olhar nos dados e como os atores, ao tratar esses dados, podem perceber isso e como nós, da ciência da informação, podemos conscientizar a sociedade, o Estado, da necessidade desta participação de todos, evitando assimetrias no acesso à informação e, principalmente, aos dados. É isso. Muito bom, parabéns.